Vamos orar. Deixa eu orar aqui, meus queridos. Sejam bem-vindos aí no nosso tempo. Mais uma vez aqui com nosso irmão Bruce, nosso módulo aqui Atos dos Apóstolos, tá? Estamos aí nas aulas extras, que é a aula 13 com o Bruce, tá ok? Deixa eu só lembrar aqui os irmãos, antes de eu orar, mas você sabe que o próximo módulo vai ser para essa turma aqui de vocês, vai ser o módulo Lançando Alicerces Firmes, tá? Professor Luiz, pastor Luiz Rodrigues, Luizinho, tá ok? Que vocês conhecem aí. Não esqueçam que essa aula, esse próximo módulo, ele vai ser ministrado na terça-feira, tá? O Luiz não pode dar aula na sexta, ele já tem compromisso aí de vários anos, não pode desmarcar. Então, ele vai dar aula na terça-feira, dia 18. Meus irmãos, vocês precisam me confirmar se vocês vão fazer esse módulo. É só me mandar uma mensagem. Ricardo, lançando a alicerce, confirma aí. Aí eu vou colocando naquela lista lá para a gente fazer os nossos controles aqui, tá ok? Então, até dia 18, você vai me confirmando aí para a gente ter essa aula. Outra coisa que eu estou postando lá, que vocês têm visto, é esse treinamento, esse curso com o nosso irmão Florent Varac, tá? Ele é amigo aí do Bruce, é da Encompass, é francês. Francês, né, Bruce? Coloquei Sim. lá. E ele vai dar esse curso sobre mentorear, muito importante também. Para os alunos aqui do ITG, a gente vai colocar esse módulo lá no seu histórico, se você fizer, tá? Tudo bonitinho lá para a gente ir registrando lá o módulo. Então, você precisa também me falar, olha, eu vou fazer o curso do Varac, tá? Sobre mentorear. Esse É curso só vai para ser... homem, Ricardo? Não, todo mundo, pode fazer, vai ser importante, tá? Vai ser na sexta-feira, tá? A partir do dia 4 de junho, vão ser 4 sexta-feiras, tá? Aí para esse curso com o Varac, tá? E confirma, só manda uma mensagem, eu estou fazendo aquela nossa listazinha, tá? Então confirme o curso do Luizinho na terça e confirme também o do Varac para mim colocar lá, tá bom? Meus irmãos, tá? Então vamos orar, passar para o Bruce. Bruce, pode orar aí, Bruce. Eu pedi Ok, para alguém, para algum irmão orar, depois pode ficar à vontade. ok. Nosso Deus e Pai, Deus Santo, nós pedimos que o Senhor seja nosso professor hoje à noite, porque sabemos que sem tua presença, esse só fica informação. E nós queremos, Deus, não simplesmente informação, mas transformação. E eu peço que o poder da tua palavra penetre minha vida, minha boca, as orelhas de cada pessoa aqui, ouvidos, e, uh, e a vida de cada pessoa, porque teu Santo Espírito, nós estamos carentes dele trabalhar nossas vidas, que estão escutando e como está falando, nós reconhecemos que isso é importante. Eu peço a Deus que o Senhor mostre os princípios, que o exemplo da vida de Paulo, como ele estava pronto para sacrificar tudo para o Evangelho, e eu peço que o Senhor nos dê esse mesmo compromisso, mesmo espírito, mesmo desejo que Paulo teve. Obrigado por isso e colocamos essa aula nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostei que eu vou, quando estou compartilhando a tela aqui, eu gostei muito, vários de vocês falaram que gostaram muito dos gestos. É engraçado, porque quando eu faço essa sugestão, eu fiz os gestos, eu ensinei o livro de Romanos e eu dei uma coisa com objetos e coisas assim, Romanos, e eu fiz na África. E todos os meus amigos que ensinam falam, não, mas isso é muito infantil, você não deve fazer isso. Mas cada lugar que eu vou, pessoas gostam muito dos gestos. E porque essa coisa, mesmo sendo um pouco doido, fixa na nossa cabeça. Mas a gente está no Atos dos Apóstolos, e eu vou fazer essa revisão de novo, porque é importante de fazer esse tipo de revisão para lembrar o que fizemos. Ok, lembra que primeiro foi o resumo, o que foi? Ascensão, né? Ok, ascensão, ok, que Jesus voltou para o céu
E eles falaram, eu não fiz, mas mataram, Judas se matou, mas a coisa importante é a escolha de Matias para substituir. E nós falamos sobre se eles anteciparam, ou deveria ter esperado que Paulo era essa pessoa, mas não, ele era o apóstolo considerado, porque ele é testemunha dessas coisas. O Pentecoste é o Espírito Santo desceu sobre a igreja pela primeira vez e que surgiu com a presença do Espírito Santo na vida dos discípulos, a igreja. A igreja é diferente do que Israel do Antigo Testamento. Vocês que não sabem que essa é uma doutrina muito importante para saber a diferença entre Israel e a igreja. Deus tem um propósito diferente para cada um. O paralítico, ok? Fica em pé. Pode dançar um pouco como você quiser, como ele estava sem a fisioterapia, ele foi recuperado. O discurso de Pedro, você lembra que sempre o discurso de Pedro, vocês, coloca aqui, vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou. Esse foi o discurso de Pedro depois, porque todo mundo estava com surpresa da cura do paralítico. A perseguição, sempre fazemos assim. A perseguição aconteceu porque os saduceus, especificamente, não gostaram, que era leigo, que estava pregando a ressurreição e estava culpando os líderes religiosos. Então, eles prenderam pelo menos João e Pedro. Pedro, mais uma vez, com ousadia, em capítulo 3, capítulo 3 ele pregou, e logo veio a perseguição, capítulo 4, e quando eles foram liberados, finalmente foi a oração. Interessante, meu irmão me perguntou ontem, eu estava no telefone com ele, falou, por que os cristãos fazem assim? Você sempre vê as imagens de oração assim. Eu falei, porque você está implorando Deus, está pedindo, pessoas fazem assim, para mostrar, por favor, Deus, me dá. Então, eu acho que era isso, que é a razão que eles fizeram isso. A oferta de Barnabé, você lembra que ele vendeu o terreno, e ele vendeu tudo, né? Houve uma questão que ele levita, não era para ter terreno, mas provavelmente ele teve esse terreno talvez em Chipre, e ele deu todo o dinheiro para ajudar os santos lá. Ananias e Safira eram opostos, capítulo 5, fim do capítulo 4 fala de Barnabé, que foi um bom exemplo, e um mau exemplo, Ananias e Safira, eles deram uma porção, mas eles ficaram com a porção, que não era mal fazer isso, que o problema foi a mentira para parecer espiritual. Daí você tem, mais uma vez, que eles perseguiram e eles falaram, olha, a gente mandou vocês, proibiu vocês falar nesse nome, vocês encheram Jerusalém com vossa doutrina, e eles foram perseguidos, e você lembra que eles foram liberados e estavam pregando mais uma vez no templo. E quando eles abriram prisão, os discípulos não estavam lá, os apóstolos não estavam lá, então eles ficaram olhando e avisaram eles, e queriam matar, mas Gamaliel é que livrou eles disso, ele falou que não é para perturbar eles. Daí falamos dos 7 servos que serviram os helenistas, as viúvas nesse momento, e eram pessoas cheias do Espírito Santo, e isso apresentou 2 pessoas importantes, que Estevão e Felipe. E o discurso de Estevão, ele falou que, olha, o templo, Deus não habita nos templos. Não, isso era Paulo, desculpe, me confundiu. Ele falou sobre ouvir a palavra de Deus, e quando eles fizeram isso, foi perseguido as pessoas que estão espirituais. E isso sempre é verdade, até na igreja hoje. Quando a pessoa começa a buscar a Deus, muita gente critica. Mas os discursos de Estevão, quando ele falou, pessoas escutam a palavra, são perseguidos. E vocês fazem a mesma coisa. Não gostaram, pedrejaram Estevão. Quando Pedro, ele foi, a primeira coisa que eles falam, depois do apedrejamento do Estevão, as pessoas foram expulsas de Jerusalém. E a primeira pessoa com quem ele fala sobre o evangelista Felipe.
Felipe, ele pregou para os samaritanos, eles fizeram uma imposição de mãos com João e Pedro, mas Felipe, eu fiz o símbolo dele correndo atrás da carroça para falar com o eunuco que chegou em Jerusalém. Mas daí, capítulo 9, fala a história que é repetida 3 vezes, a gente nem vai repetir a leitura disso, eu só vou chamar a atenção de algumas coisas lá. Mas Paulo foi convertido. O inimigo que estava respirando ódio e queria matar aqueles cristãos. E ele ficou cego. Quando Ananias foi lá, as escamas caíram dos olhos. E no fim do capítulo 9, Pedro fez 2 milagres. E esses milagres, eles levantaram o paralítico que estava na cama, e também Tabita, ou Dorcas, que ela levantou dos mortos, assim. E o propósito disso é de mostrar que o ministério não era tão importante, esses 2 milagres, só que eu queria mostrar como como Pedro saiu de Jerusalém e como ele foi importante nesse processo como é que ele chegou lá perto do Cornélio. Aí você tem a conversão de Cornélio, a coisa-chave era os 4 cantos de um lençol descendo com todo tipo de animal impuro. E o que aconteceu é que Cornélio, Pedro não queria comer. Levanta, Pedro, mata, come. Ele falou, nunca uma coisa entrou na minha boca que era impuro. E Cornélio, finalmente, ele reconheceu que Deus estava falando, olha, não considera os gentios impuros mais. Então, Pedro, capítulo 11, quando ele voltou depois daquela experiência que os gentios se converteram, pessoas cobraram dele, falaram, você foi na casa de um gentio. E ele falou, basicamente, ele falou, eu vi essa visão, quando eu vi Deus, o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? Eu ia resistir o que o Espírito Santo está fazendo. Aí, por causa da conversão de Pedro, foi o nascimento da igreja de Antioquia, que era a primeira igreja com mistura de gentios e cristãos. Herodes matou Tiago, esse capítulo 12 é cheio de perseguição. Herodes prendeu Pedro, e Pedro foi liberado depois. E Herodes mesmo, ele morreu de quê? Dor de barriga, né? E em capítulo 13 tem o chamado missionário, o que ele estava fazendo? Adorando a Deus. E Deus chamou Pedro, Paulo e Barnabé. Eles foram para Chipre. A coisa mais interessante, eles pregaram em todo esse lugar, não sabemos quantas igrejas fundaram, mas no fim da viagem entraram o procônsul Sérgio Paulo, e ele, Bar Jesus ficou cego para um tempo por causa do fato que ele estava pondo os missionários. Daí você vai para... Eles atravessaram, João Marcos abandonou, chegaram na sinagoga e pregaram na sinagoga, e esse é um exemplo disso que eles falaram sobre a profecia. Ele abriu a Bíblia e falou sobre a profecia da crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus, e que essa foi a mensagem de Paulo. Foi a mais normal mensagem, mostraram que ele tipicamente pregou nas sinagogas. Houve a perseguição. Você lembra que essa perseguição foi diferente? Eles foram em Listra, a cidade de Timóteo. No começo, quando viu o milagre de curar um coxo, eles adoraram. Mas depois eles apedrejaram, que era incrível o que eles fizeram quando eles não aceitaram isso. Aí o Concílio de Jerusalém, que é? Foi esse Concílio de Jerusalém. Eu esqueço o símbolo. Alguém pode me ajudar? Eu lembro disso. Estava sobre um peso. Você lembra disso? Estava embaixo de um peso. E daí foram liberados do peso. Por que você dá um peso sobre os gentios que estão se convertendo? A equipe foi dividida. Não concordaram sobre João Marcos. Barnabé foi para Chipre.
e Paulo foi para Ásia e Europa. Quando ele foi, queria pregar, foi chamado a Macedônia. Então, você lembra que foi, vem nos ajudar, que esta foi apelo do homem na visão de Paulo. A conversão do carcereiro, você lembra que ele pode usar esse símbolo, por favor, o que é preciso fazer para ser salvo? Ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. E eles foram expulsos da Macedônia, né? Vai embora, que da Macedônia, porque uma começou em Tessalônica, Filipos foi perseguido, carcereiro, aí foi para Tessalônica, e depois foram para Bereia e mandaram Paulo para esperar lá em Atenas. Atenas, ele falou de Areópago, que ele falou, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E a Corinto, ele fabricou tendas e conheceu Aquila e Priscila, ficou lá 1 ano e meio lá, falando, discipulando as pessoas. Em Éfeso, foi a decisão de Gaio. A gente vai falar sobre isso hoje à noite. Gaio falou, não quero saber nada dessa coisa, uma questão dos judeus, eu não quero nada disso. É questão da sua lei, você se trata. A escola do tirano, essa foi a coisa que a gente aprendeu coisas, mas Paulo, com certeza, não somente pregou informação, mas transformação do coração. Então, esse foi a escola de tirano, foi emprestado, e ele ensinou lá 2 anos. Os filhos da Seva, esses foram 7 homens. Como é que foi? Estou esquecendo isso aqui. Foi 7 filhos de Seva, e eles agarraram o homem assim, e ele foi ferido, se eu não me engano. O tumulto em Éfeso, você lembra disso? Grande é a Diana dos Efésios, que é aquele tumulto, e a gente viu o despedido de Paulo, que a gente vai terminar com isso, porque é esse que a gente vai focalizar hoje, ok? Ok, a gente falou das viagens de Paulo, eu creio que são muito importantes. Eu poderia incluir mais uma coisa, eu pensei nisso hoje. A primeira viagem, 2.000 quilômetros, a segunda foi 3.350, e o terceiro foi 4.000. O terceiro e quarto foi só para Jerusalém, para Roma, e não foi tão longe. Mas pode ver que a duração dos primeiros 3 ficou mais longo, cada um, que Paulo investiu mais tempo nas igrejas. Esse não é o total, a gente não sabe quantas igrejas Paulo plantou, mas o que nós sabemos que a Bíblia conta é 7 igrejas na primeira viagem, missionário 4 na segunda, e um só, parece que ele focalizou em Éfeso. Eu fiquei tocado hoje, eu nem não pensei nisso. Ele falou de mais de 10.000 pessoas se converteram, judeus, por causa da pregação de Paulo. Eu tinha perdido esse fato aqui, mas ele ganhou bastante pessoas para a igreja. Você pode ver 1, 2, 3, primeira viagem. Ele fez só o livro de Gálatas depois da viagem. A segunda viagem, ele fez 1º e 2º Tessalonicenses, e capítulo da terceira viagem ele fez Romanos e 1º e 2º Coríntios, que a gente vai focalizar um pouco hoje. Poderia incluir mais uma coisa aqui. Na primeira viagem, começou com 3 pessoas na equipe de Paulo, e um foi embora e só ficou 2. Agora, na segunda viagem missionária, a gente sabe que foi Lucas que estava lá com eles, a gente sabe que várias outras pessoas, Silas estava com ele, então a turma aumentou que estava lá com Paulo na segunda, mas na terceira viagem houve um monte de gente, 12 de pessoas que estavam com Paulo. Primeira viagem ficou só, e esta parte aqui, que é onde você vê o verde aqui, que é onde Paulo focalizou, aqui é considerado a Ásia Menor, e a Turquia hoje. Eles foram para Chipre e ficaram assim. Segunda viagem, eles foram
fizeram os mesmos lugares, mas nunca, não podia ir para nem o norte, nem para o sul, para a Ásia, onde Éfeso estava. Foram para Troade, Macedônia, Atenas e Corinto. Aí do lá, voltaram para Éfeso, onde deixaram Priscila e Aquila e foram para Jerusalém. Então, a gente estava nesse terceiro viagem missionário, e que eu queria que você entendesse é que ele não teve um parceiro como Silas e Barnabé, que nós sabemos, mas ele pegou uma turma que foi uma bola de neve. E a coisa importante aqui é esse tempo em Éfeso. Okay? Esse é onde ele focalizou a maior parte, no mínimo 2 anos e 3 meses lá, e talvez 2 anos e meio lá em Éfeso. Isso onde ele treinou e focalizou no treinamento de líderes. E essa é a lista das pessoas que acompanharam ele. Você pode ver que pessoas de Listra, Bereia, Tessalônica, Derbe, Éfeso, Lucas, eu coloquei não do livro de Atos, mas ele talvez fosse de Troade, discípulos de Cesareia acompanharam ele conforme capítulo 21, e Nasson era de Chipre. Então, houve um grupo bem grande que acompanhou Paulo. Eles acompanharam Paulo para levar a oferta para Jerusalém, e porque, segundo Coríntios, eles fizeram uma coleta, uma vaquinha para as pessoas lá em Corinto. Então, essa é a história lá. Que esse é bastante, que eu queria falar sobre Éfeso. Houve 50 templos lá, e era uma batalha espiritual. O principal era o templo de Diana, ou Artemis, que são mesmo deusa. Os eventos de Éfeso estão um pouco diferentes. Você lembra que começou no capítulo 19, quando a conversão dos discípulos de João Batista. Aí ele ensinou na sinagoga por 3 meses, foi para a escola de Tirano por 2 anos. Durante esse tempo, ele fez milagres, eles pegaram lençol e coisas do corpo de Paulo para enviar para curar as pessoas. E a coisa que eu não mencionei muito semana passada, só depois, ele escreveu o 1º e 2º Coríntios lá, mas 1º e 2º Coríntios, tem outros livros de Coríntios que não são parte das Escrituras. Por que não estão? Porque Deus não quis. Ele escolheu só primeiro, e a gente não tem a cópia de as outras cartas, porque a gente sabe de 1 Coríntios 5:9, quando Paulo estava em Éfeso, ele escreveu uma epístola perdida. Ele falou, no outro epístola, eu escrevi, e ele vai explicando. Então, a gente sabe que Paulo escreveu uma outra carta para os Coríntios antes de 1 Coríntios. Aí ele escreveu 1 Coríntios e depois disso, uma segunda epístola perdida. E esse é chamado a epístola dolorosa, porque ele ficou bem duro nessa epístola. Em capítulo 5, ele falou, olha, eu arrependi de ter escrito essa carta tão forte, mas a coisa agora eu não estou triste, porque vocês se arrependeram. Então, depois disso foi 2 Coríntios que foi escrito. Então, ele escreveu tudo isso lá de Éfeso. Então, ele ficou em Éfeso e centralizou o ministério dele lá e trabalhou com diferentes lugares, né? Quando ele estava em Corinto, ele foi lá em Éfeso, ele foi lá para Corinto e fez o que é chamado a visita dolorosa. Ele foi lá, ele foi duro com eles, mas daí eu vi uma pessoa que estava criticando Paulo e eu estou só falando disso porque eu queria que você lembre do contexto em 1 Coríntios de como o Novo Testamento encaixa. Por exemplo, você vai saber por que 1º e 2º Tessalonicenses e os outros epístolas foram escritos, ok? E aí você tem a coisa dos filhos de Seva e conversão de muitas pessoas, e você lembra no teatro, foi um grande tumulto quando a pessoa estava gritando, grande Diana dos Efésios. Então, eu acho esse de capítulo 19, esse versículo é chave. Durou isso por espaço de 2 anos que ele escreveu lá, ensinou lá em Éfeso.
dando ensejo que todos os habitantes de Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E isso foi o resultado dele treinar líderes lá na escola de Tirano. Ele preparou aquelas pessoas e foram enviados. E foi em 2 anos. Eu gostaria de ver, ok, eu espero que Ricardo esteja escutando, mas imagina se a gente cria um movimento de pessoas comprometidas com Deus, como Paulo fez em Éfeso, que sejam realmente ITG. Talvez a gente deve mudar o nome de ITG da Escola de Tirano, porque realmente não é simplesmente passando conhecimento teológico, mas dando uma visão para as pessoas, para passar a palavra para outros lugares, dando uma visão que a chave é de treinar líderes. Discipulado e evangelismo tem que ser a base de um bom treinamento de líderes. Então, o ministério é uma batalha espiritual, e eu quero fazer uma revisão desse discurso de Paulo também, porque tem coisas que eu quero que fique bem fixo na sua mente. Alguém tem uma pergunta sobre alguma coisa antes de continuar? Comentário. Eu falei muito. Bruce, Valdinei, eu tenho. Aham. Então, a Afrodite, que relata, acho que é Corinto, né? É Atenas, não é? Não é a mesma da Diana, de Éfeso, Não. ou Artemis, não é? Às vezes, essas coisas começaram a se misturar um pouquinho, mas são diferentes. Afrodite, ela é uma deusa de amor, de sexo, e era diferente. Esse era ligado muito com Corinto, mas Diana era diferente. Ela era de fertilidade, agricultura, se eu não me engano, não me lembro exatamente, mas é diferente. Porque a Afrodite é da fertilidade, não é? Sim, sim. Então, E Diana, não. houve algumas coisas que juntaram, mas são diferentes as deusas. Mas, como eu falei, algumas dessas qualidades começaram a se misturar. Então, não é como nós temos a Bíblia, que nós temos o caráter de Deus bem explicado, eles não tiveram isso. Então, a tradição oral passou lá. Outra pergunta ou comentário? Bruce, Sim. estava maravilhado, né, com o livro de Atos dos Apóstolos, de como Deus ele moldou a vida desses homens, né, sabendo que o papel principal é do Espírito Santo, né, de Deus, que fala lá em Zacarias 4:6 que o reino avança não é por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. E eu estava lendo o livro de 12 homens extraordinariamente comuns, como os apóstolos foram moldados para conseguir sucesso em sua missão. O livro de John MacArthur, né? E Uma MacArthur coisa. fala lá que... Falou Tá ouvindo? Não, eu não ouvi. MacArthur falou ok? Ele disse que esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Homens comuns, pessoas comuns como você e eu, mas eles foram moldados por Jesus e deram continuidade. Pela graça de Deus, Deus capacitou eles a darem início à propagação do Evangelho, para virarem o mundo de cabeça para baixo, conforme Atos 17:6 que fala. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, chamando estes que têm transtornado o mundo, chegaram também até aqui. Então, é interessante como Deus escolheu esses homens comuns, pessoas comuns, e transformou a vida deles para que eles propagassem o Evangelho, né, em todos os lugares. Essa razão que eu gosto muito, 1 Coríntios capítulo 1, porque ele fala isso, considera a chamada de vocês não era muito nobre, intelectuais, sábios e tudo isso, mas Exatamente. Deus escolheu as pessoas simples, as pessoas que não são, as pessoas que não são nobres ou educados, e ele fala que para vergonhar os que são importantes. O poder de Deus está visto na vida dessas pessoas porque eles tiveram esse compromisso
E essa coisa tocou na minha vida muito hoje, quando falou que mais de 10 mil pessoas, ele usou plural de 10 mil, milhares de pessoas se converteram entre os judeus, e todos são zelosos pela lei. Isso tocou muito em mim, eu nunca pensei nessa coisa aqui, quanto impacto que Paulo teve, e você falou exatamente a chave, é a presença do Espírito Santo. Eles confiaram no Espírito Santo agindo nas suas vidas, e essa é a coisa que é importante, a presença do Espírito Santo na vida. De fato, algumas pessoas falam que o livro de Atos, a gente chama que o nome oficial é Atos dos Apóstolos, mas podemos chamar isso também Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo agiu na vida dos apóstolos. Eu acho que era John Wesley que falou isso, mais ou menos isso, eu já ouvi várias versões disso, mas me dá 12 homens que não ama nada além de Deus, odeia nada além do pecado, e sabem nada além de Jesus Cristo e esse crucificado. E eu não importa o nível de educação, mas eu posso mudar o mundo com esses 12 homens. É uma coisa assim. Então, quando você estava falando, eu pensei nisso. Capítulo 20, para mim, o resto do livro de Atos, como eu falei, eu vou fazer uma pincelada rápida do resto do livro de Atos. Eu vou completar a semana que vem, mas eu acho que não vai demorar muito semana que vem. Mas eu creio que a chave dessa parte do livro de Atos é o discurso, capítulo 20. Paulo pensou que ia morrer, mas ele não morreu. Você lembra que era uma pluralidade de líderes que ele chamou. Ele passou Éfeso para chegar a Mileto, sabendo que aparentemente não houve uma igreja lá, e só por causa de economizar tempo, Paulo decidiu focalizar somente nos líderes. Viu quantos líderes ele treinou, aquela lista de pessoas? Agora ele chamou os líderes aqui, porque as últimas palavras é para essa pluralidade de líderes. Essa é uma coisa que eu quero enfatizar para vocês. A igreja primitiva não foi um pastor, houve um grupo de pessoas que realmente eram a liderança da igreja. O nome desses líderes, eles chamaram eles presbíteros, que isso significa idoso em realidade, mas fala do caráter da pessoa, é experiente. Ele chama ele bispos, ele chama isso em 1 Timóteo capítulo 3, o episcopado, é bispo, isso fala da posição. Ele fica em cima e conhece o que está acontecendo e trabalha com a igreja. E pastores, que é a função, que liderar a pessoa para dar direção. Então, ele usou esses como sinônimos em Atos. Ele falou que ele chamou os presbíteros e ele falou que Deus apontou vocês como bispos para pastoreardes a igreja. O resumo do ministério, eu gosto disso, ele falou, primeiramente, que a vida dele era servo. Um líder da igreja pode liderar a igreja pela sua posição, batendo no peito, eu sou pastor. Mas a liderança bíblica é baseada no exemplo da vida da pessoa, que Paulo mostrou que ele mostrou humildade, lágrimas, ele foi perseguido e perseverou. Ele deu exemplo de uma pessoa que temia a Deus. Ele não tinha medo de enfrentar as coisas. Onde que ele ensinou publicamente, talvez tirano, mas talvez pregações que ele fez, debates lá no mercado, mas também nas casas. E eu creio que isso não é só evangelismo, não é só os grupos pequenos, mas eu creio que ele focalizou discipulado. Talvez o publicamente é evangelismo, nas casas é discipulado. E ele falou sobre o quê? Ele falou, não deixe de falar uma coisa proveitosa para vocês, mas eu falei do arrependimento e fé, e o reino. Ele falou que ele não deixou disso. A descrição da situação presente, ele falou basicamente, eu estou indo para Jerusalém, não sei o que vai acontecer, mas eu espero cadeias e tribulações que vão me enfrentar. E isso vai levantar uma pergunta no momento aqui. Mas quando ele falou isso, sobre que ele falou,
eu sei que eu vou apanhar lá. O Espírito Santo está me indicando que eu vou apanhar lá. Mas ele falou, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Deus tem um plano para ele. Essa é a carreira dele, não é profissão. Eu vou completar e cumprir as coisas que Deus me deu para fazer. E ele fala qual era a carreira dele, qual era o curso Deus queria, que Deus deu para ele para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse foi o curso dele. Então, ele falou das responsabilidades dos anciões. Ele falou, proteja sua intimidade com Deus e proteja o rebanho. Olha, vocês que estão trabalhando para Deus, a coisa que é fácil, eu sou missionário e é muito fácil ficar muito culpado com as coisas, fazendo muita coisa. E quando faz isso, pode começar a negligenciar a intimidade com Deus. Se você já ouviu falar a palavra burnout, que significa se queimou, que não tem mais, a pessoa mais não tem energia. Isso acontece muito com as pessoas no ministério. Por quê? Porque eles esquecem e não cuidam da sua vida espiritual primeiro, sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica, de entrar na comunhão com Deus. Não faz como ritual. Mas a maioria dos pastores, eles não têm, eu estou com Deus, estou falando diretamente com Ele o dia inteiro, eu estou falando da palavra de Deus, não preciso ler. Não, é importante atender por vós e segundo por todo o rebanho. É importante de lembrar dessa coisa aqui. Ele falou, esteja ciente, você vai ter perseguição, falsos mestres e divisão acontecerão. Confie no Senhor e sua palavra. Eu coloquei isso. Paulo falou isso. Eu sei que depois da minha partida, quando eu morrer, se eu estou indo embora, entre vós penetrarão lobos velozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Agora, nota, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes de fora do rebanho, vão atacar o rebanho. Essa é a perseguição. Paulo falou, sem dúvida vocês serão atacados. E essa é a perseguição. Homens falando coisas pervertidas. Essa palavra no grego é relacionada com heresia, que eles estão falando heresias e doutrinas falsas. E essa é a doutrina falsa. É o propósito para arrastar os discípulos atrás deles. Desculpe, esqueci o S lá. Mas eles queriam realmente criar divisão. Então, os três problemas: perseguição, falsa doutrina e divisão. Então, qual era a solução que Paulo fez? Agora, pois, encomenda-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, desculpe, esqueci o A, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E eu gosto muito disso, porque nota que ele fala que são santificados, são transformados. E ele falou, eu estou confiando, colocando vocês à mão do Senhor e a palavra da sua graça. E ele falou que isso é poder para te preservar e vos edificar. Ele não colocou nas mãos de uma hierarquia. Então, olha o que a igreja fez. Eles fizeram credos que ficaram dogmas. E esse começou a tirar o poder do Espírito Santo com as pessoas. Claro que doutrina é correta, é bom, mas eles começaram fazendo esses credos e dogmas que fizeram prioridade sobre a própria palavra de Deus. Eu lembro que houve um debate na Igreja dos Irmãos dos Estados Unidos. Alguns de vocês sabem que houve uma divisão entre os dois grupos lá. E alguém falou, conforme nossa declaração de fé. E alguém falou, que tal conforme a palavra de Deus? Mostra na Bíblia. E essa razão que o credo da Igreja dos Irmãos, ou credo, né?
a frase que fala é a Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia. E foi uma resistência na Igreja dos Irmãos de fazer uma declaração de fé. Porque quando você coloca uma declaração, você está fechando a coisa, em vez de falando, não, nós queremos ainda pesquisar a Bíblia. E eles fortaleceram a hierarquia, não sei se eu escrevi certo, mas essas são as duas coisas que acontecem. E cada vez que há um problema na igreja, e eu já vi isso na Igreja dos Irmãos também, é uma maneira de, ok, nós precisamos uma corpo ministerial mais forte de controlar a coisa. E quando você faz isso, você está matando o movimento do Espírito Santo. Quando você começa a colocar dogmas assim, então, o resumo é não confiar na presença do Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas. E cada vez que a hierarquia, os líderes começam a controlar a coisa, pensa nisso. Por que Paulo ganhou 10.000 pessoas para Cristo? Claro que não. Não diretamente, mas eram netos, bisnetos dele. Por quê? Porque a igreja foi multiplicando. As pessoas não esperavam diploma ou nada disso, mas espontaneamente a igreja expandiu. E o que acontece quando a hierarquia começa a tentar controlar a coisa? O que acontece? O movimento morre. E esse que nós queremos realmente, nós queremos zelar pela boa doutrina. Nós queremos realmente respeitar nossos líderes que Deus colocou sobre nós, que vão guiar, que Deus colocou. A igreja primitiva teve isso. Mas realmente a gente tem que confiar na presença do Espírito Santo e liberar as pessoas para fazer o trabalho. E isso que às vezes, não, mas eu preciso estudar mais, eu não sei muita coisa. Não, eu confio na presença do Espírito Santo na vida das pessoas para fazer esse trabalho. E se a gente começa a tentar controlar a coisa, a gente vai matar. Ok, alguém tem uma pergunta sobre isso? Comentário. Que eu falei que foi a coisa mais importante dessas últimas partes desse epístola agora, esse livro de Atos. Eu queria que você, Bruce, explicasse essa partezinha aí, que você, no finalzinho, que você disse assim que devemos confiar no Espírito Santo e liberar as pessoas para fazer o trabalho. Aí a gente é a força do leigo aí nesse sistema de novo trabalho, assim, me explique aí que eu não entendi muito essa partezinha final. Porque a questão que acontece é que a gente gosta de ter pessoas assistindo na igreja e não reconhece a capacidade de cada pessoa que Deus deu dons espirituais, experiências, para as pessoas realmente entrar no trabalho de Deus. Arriscando ofender, mas eu acho que ninguém aqui é ofender, mas a gente teve nosso movimento, nós chamamos mobilização total. E a essência de mobilização total é de mobilizar a igreja inteira e não simplesmente focaliza nos líderes. Paulo treinou os líderes, mas os líderes não eram pessoas que fizeram o ministério só. Eles equiparam as pessoas para fazer o ministério. Então, se eu tento controlar as coisas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estava parte de um grupo pequeno uma vez. Eu fui para um grupo pequeno. E foi interessante para mim que nesse grupo pequeno houve um senhor lá. E eu vi várias pessoas que eu não conheci nesse grupo. Eu tinha participado nessa igreja um tempo atrás. E eu falei, como é que você chegou a Cristo? E ele falou, fulano estudou comigo. E eu falei, é mesmo, né? Porque essa era uma pessoa que eu discipulei que estava aí. E outra pessoa falou, não, mas eu cheguei a Cristo. Várias pessoas chegaram a Cristo através dessa pessoa. Mas essa coisa que acontece, eu vi que acontece às vezes é que o líder, quando começa a ver essa coisa, ele começa a ficar ameaçado por a pessoa que está realizando o ministério.
porque é possível que essas pessoas que você discipular podem ser mais eficazes que você em evangelismo discipulado. E um bom líder não vai ser ameaçado por isso, mas ele vai continuar a entregar e colocar o ministério nas mãos da pessoa. E esse é chave. Essa é a chave, colocar o ministério nas mãos das pessoas. Eu vejo o meu trabalho como um missionário, não é de fazer o ministério. Meu trabalho é de colocar o ministério nas mãos das pessoas, de preparar as pessoas. Isso é de dar confiança. Eu já fui num estudo bíblico que um leigo estava dando o trabalho de dar um estudo bíblico. E durante esse estudo bíblico, ele fez um bom trabalho, né? Ele falou algumas coisas, mas imediatamente o líder desse grupo corrigiu ele em várias coisas e repetiu a pregação e fez, tá certo. E para mim, ele puxou o tapete da pessoa nesse momento. Ele em vez de dar encorajamento, o que ele falou? Olha, eu sou pastor, eu sei de tudo, né? Eu sou o líder, eu conheço as coisas. Então, eu já vi isso muito no meu ministério, como pessoas diferentes da igreja, eu vi diferentes países, a tendência dos líderes realmente puxar o ministério para si mesmo, em vez de dar nas mãos dos outros. E esse que eu achei muita coisa que ele falou, você vai ter divisão, você vai ter perseguição, mas realmente Deus é poderoso para preservar a igreja. Mas a gente não confia na presença do Espírito Santo. A gente quer controlar e proteger. Eu vou dominar essa coisa aqui da igreja. Então, a ideia é de colocar... E eu tenho dedicado minha vida, vocês estão estudando as coisas sobre discipulado e evangelismo. Para mim, a coisa que eu gosto muito de ITG é treinando do uso das ferramentas que colocam o ministério nas mãos das pessoas. Esse que é a visão que eu vejo do ITG. E meu desejo é não você sai desse curso de Atos e os outros com bastante informação na cabeça, mas com a visão de como Deus pode te usar no ministério. E você tenha confiança de como usar materiais para realmente fazer esse ministério. Muito importante esse princípio aqui. Porque olha bem que a palavra que Paulo falou, agora encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, a palavra de Deus e a presença do Senhor na sua vida. E essa palavra tem o poder para vos edificar e dar herança, que quer dizer permanecer entre todos os que são santificados. Muito importante esse versículo. Ok? Paulo, basicamente, no fim, falou da motivação, não houve ganância da minha parte, eu não estava atrás do ouro de vocês, mas o que eu fiz? Ele trabalhou para se sustentar, essa coisa que é importante. E você pode ver como a igreja amou ele. Eu gosto da imagem que eles colocaram, que ele foi lá para Tiro e as pessoas choraram na praia, oraram por ele. Você pode ver que Paulo fez esse ministério. Aí agora ele saiu de Mileto e eu coloquei isso, é normal, as igrejas passando por perseguições, heresias e divisões. Como que nós vamos responder a essas coisas? Ele passou em Tiro, eu vou resumindo a coisa em capítulo 21, encontrando os discípulos lá em Tiro. Tiro estava lá no norte de Israel um pouquinho, lá onde Síria é hoje. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, porque ele estava, o navio que ele estava usando para viajar parou lá, eles aproveitaram para falar com as pessoas e, movidos pelo Espírito, recomendava a Paulo que não fosse a Jerusalém. Que nota isso, movidos pelo Espírito, recomendavam Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas Paulo continuou. E lá em Cesareia, que eles não mencionaram muita coisa, só falaram de Filipe de novo, e houve um profeta que chama Ágabo, assim, e ele fez assim, ele pegou o cinto de Paulo
esse é meu cinto, e ele amarrou assim, e ele falou, assim vai acontecer com o dono desse cinto quando ele vai para Jerusalém. Então todo mundo fala, ai Paulo, não vai. E o Espírito Santo avisou ele disso. Agora, a grande questão, o que você acha? Paulo desobedeceu ao Espírito Santo? Ele errou de ir para Jerusalém? Não, não. Mas por que toda essa coisa aqui? Tiro, ele falou, olha, durante 7 dias, eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. É o Espírito Santo. E fala aqui, isso, diz os judeus, o dono desse, ele falou, assim farão o dono desse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Então ele fala, eles vão pegar Paulo, prender Paulo com o cinto dele, levar eles para os gentios, nas mãos dos gentios, dos romanos. Como você explica isso? Porque eles estavam... Se ele estava dizendo que ia acontecer com o dono do cinto, então ele tinha que ir. Era apenas uma declaração e não uma proibição dele ir. Pô, excelente palavras que você falou, que é exatamente isso, que ele estava avisando Paulo que ele ia enfrentar dificuldades, mas não proibindo ele. Mas as pessoas, você pode, eu creio que a razão que isso parece, movidos pelo Espírito Santo, eles realmente sabiam que ia acontecer e presumiram que esse era aviso contra isso, eles. Você lembra, no fim dessas coisas, eles falaram, olha, então a vontade de Deus seja feita, lá com Cesareia, quando ele disse, por que você está quebrando meu coração? Eu já estou pronto para morrer para Cristo. Por que você está falando isso? Eles falam, então, a vontade de Deus seja feita aqui. Então, eu coloquei um servo de Deus. Você pode ver isso com que Paulo falou em cada lugar. Ele estava pronto para morrer. Ele falou, eu não sei o que vai acontecer se eu vou morrer. Eu acho que ele pensou, pelos avisos, a força dos avisos, que ele ia morrer. Mas ele falou, estou pronto para dar minha vida pelo Evangelho. Alguém tem comentários sobre isso? Eu vejo assim, então, eu acho assim que quando a gente colocou a nossa vida para servir o Senhor, a gente já sabe que a gente vai passar por muitas dificuldades, mas o servir Ele, por amor a Ele, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Uma coisa que eu penso que, quando eu estava na África, primeira coisa que, a penúltima vez que eu fui, eu peguei malária. E estava bem sério essa malária, mas felizmente pessoas me ajudaram, eu fui tratado. E eu poderia falar, não, mas é muito arriscado com minha idade, eu estou com 63. Mas daí, quando eu voltei a última vez para lá, a pandemia chegou e eu confesso, eu ia ignorar isso. Eu falei, oh, se Deus quiser, eu vou sobreviver a essa coisa, mas eu fui ordenado, foi mandado, meu chefe falou, olha, Bruce, realmente a gente quer você a longo prazo e não somente a curto prazo, porque se você morrer, seu ministério acabou. Pensa que no futuro você vai ter maiores ministérios, então eles me encorajaram, mas eu pensei nesse compromisso de Paulo para disposição de morrer, e a gente não deve fazer coisas tolice, né? Mas a gente deve reconhecemos que é arriscado. Eu reconheço isso na África, é bem arriscado por causa da falta de atenção do médico lá, atenção médica, dificuldades de diferentes doenças como malária. É arriscado, mas muçulmanos que são violentos lá, nem todos eles tentam evitar esses lá, mas servindo Deus é arriscado.
Mas a gente não deve deixar isso impedir a gente de servir o Senhor. E você pode ver como Paulo estava pronto. E eu creio, deixa eu ver se eu lembro exatamente onde estava esse aviso. Mas uma coisa interessante que aconteceu em tudo isso é que Paulo, ele teve uma visão e o Senhor estava ao seu lado quando ele estava na prisão em Cesareia. Ele falou, você testemunhou em Jerusalém e você vai para Roma. E Paulo, esse encorajou Paulo que ele estava no caminho certo, porque ele sabia que ia para Roma para testemunhar que Deus queria que ele pregasse em Roma. Hein, Bruce? Sim. Eu tenho pensado nisso que você disse sobre o verdadeiro servo estar realmente oferecendo a sua vida em sacrifício do trabalho, né? Uhum. E hoje a gente tem observado que hoje as pessoas têm utilizado a viés do trabalho na obra para justificar a sua fé em Cristo Jesus. Quer dizer que você não é mais salvo pela graça, mas você é salvo pelo ministério. Uhum. E eu tenho observado que isso tem acontecido com grande frequência. E levado nessa onda, a pessoa tem então a sua vida ali, ou seja, ela trabalha para Deus sem ter Deus. É a mesma coisa de você trabalhar para o dono da empresa sem conhecer o dono da empresa. E isso tem levado a pessoa a não ter um espírito de adoração, porque eu creio que o fruto da fé é a obediência. Mas para você entender isso tudo dentro do serviço, eu tenho muito relutado contra isso, porque hoje, para muitas pessoas, ministério é trabalhar na igreja, é equalizar um som, é puxar uma cadeira, é limpar um chão. Eu não penso assim. Eu penso que ministério é vidas, é você dedicar o seu tempo em prol do reino de Deus. Eu faço obra, não para ser salvo, eu faço obras porque eu sou salvo. É diferente, é uma visão a qual hoje a gente tem acompanhado, pessoas têm acumulado o ministério para justificar os seus pecados. Automaticamente, dentro da igreja evangélica, a gente tem vivido o sacramento da igreja católica. Tem muitas coisas que você falou que devem ser comentadas. Primeira coisa que a coisa que muitas pessoas, como essa razão que eu falei, que ele falou para os líderes lá, cuida de ti mesmo e do rebanho. Ele colocou sua vida primeiro. Ele fez isso em 1 Timóteo 4 também, fala, cuida da sua vida primeiro e depois do rebanho. Porque realmente, eu usei esse exemplo, eu mencionei outro dia que quando o oxigênio cai no avião, uma máscara com oxigênio chega e cada pessoa coloca máscara e eles falam, se você está com crianças pequenas, coloca a máscara em si mesmo, daí eu vou poder colocar nos outros. Eu vejo isso como ministério. Meu ministério é de adorar a Deus, de ser um adorador. E o ministério tem que ser o fruto disso, mas como você falou, que invertido. Muitas vezes essa coisa que você falou do ministério sendo a coisa mais importante. Mas essa coisa do servo estar pronto para dar sua vida pelo evangelho, esse é fruto de uma vida de adoração, fruto de gratidão. E se eu posso falar com isso que eu sempre lembro que Pedro, depois do jovem rico, ele falou, e aí, Senhor, a gente deu tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Olha, você vai ter 12 tronos julgando, mas deixa eu te falar uma coisa, você vai ganhar muito nessa vida, mas eu vou te falar isso, o último será o primeiro e o primeiro o último. Ele falou, ok. Aí a parábola que vem do próximo capítulo, ele deu a parábola dos trabalhadores na vinha. E o prêmio era vida eterna, né? Esse que eles ganharam. Eu achei muito interessante isso, porque eu estava vendo meu cunhado que nós estamos esperando que realmente ele entendeu bem o evangelho, mas aparentemente a gente viu o interesse nas coisas de Deus. E não só porque ele estava morrendo, ele estudou e fez alguns estudos muito profundos da palavra de Deus. E ele está morto, ele nunca entrou em nenhum ministério de alguma coisa assim, porque ele ficou doente, tá?
e está morrendo agora, nesse momento que estamos falando, enfraquecendo cada minuto mais. E eu pensei, olha, ele vai receber, sabe que ele vai receber vida eterna. Eu vou receber vida eterna. Eu poderia falar, não, mas eu trabalhei como missionário. Não faz diferença. Que Deus realmente, meu galardão é vida eterna, o denário daquela coisa. Então, quando você ama a Deus, está pronto para dar a sua vida, mas começa com amor para com Deus, uma vida de adoração, né? E você falou, mais uma coisa, você falou de justificação. Houve um famoso homem de apologética, não sei se você ouviu aqui nos Estados Unidos, ele morreu ano passado e foi descoberto que ele tem uma vida muito podre sexualmente. E ele até orou com essas pessoas com quem ele teve casos, essas mulheres com quem teve casos, e fala, você é a minha recriação, porque Deus me permitiu isso, porque eu sou tão importante no trabalho dele. Fiquei, rapaz, o homem perdeu completamente a visão das coisas e provavelmente nem conhece o Senhor. Pode falar, quem ia falar? Sou eu, pastor Marcos. Uhum. Eu penso da seguinte forma com relação ao que eu tenho vivido na prática, né? Eu acredito que a partir do momento que quando a gente tem um dom, né, e talentos que você possa desenvolver, né, dentro da área evangelística, então você deve estar preparado para qualquer situação que possa acontecer, né? Então, a partir do momento que você sai da sua casa, né, a partir do momento que você se encontra com a pessoa para evangelizá-la, a partir do momento que você sai, né? Então, tudo isso tem uma virtude de que a gente sabe que a nossa missão é contribuir para que almas venham ser salvas, venham ser libertas, né? E não importa se vai envolver o nosso tempo, não importa se vai imprensar algo que vai nos custar financeiramente, enfim, algumas coisas que a gente coloca como barreiras, né? Questão de tempo, questão realmente de a pessoa, de repente, ela desistiu, aí vem aquele desânimo, aí você já fica pensando, poxa, a gente trabalhou tanto na vida daquela pessoa e lá na frente a gente imaginou que ela poderia tomar a decisão dela, não tomou. Então, tem algumas coisas que, às vezes, surgem para frustrar. Mas, na verdade, nós, como evangelistas ou até discipulador, o que a gente pode dizer, o nosso envolvimento na vida cristã, depende muito de como a gente estamos diante de Deus, né? Então, quando a gente passa a nos tornarmos um verdadeiro adorador de Deus na prática, então os desafios que virão, eles não vão ser obstáculos tão intensos para que você possa, por um certo momento, se desanimar ou então não querer ir adiante, né? Então, para mim, quando esse propósito está firmado na nossa caminhada, naquilo que nós pretendemos, que é verdadeiramente contribuir na vida de outras pessoas para que elas conheçam a verdadeira palavra do Senhor que envolve a obra de Jesus Cristo, então isso para mim é determinante, principalmente nessa questão dos desafios. Os desafios, eles são esses mesmos. E só para concluir, por exemplo, eu tenho um tio que ele mora no Fonte Boa, ele mora lá às proximidades do Pastor Soares. Então, teve certos momentos que vários dos estudos dele caíam justamente nos momentos em que chovia muito. Então, eu ia num certo horário da noite, por exemplo, 19 horas, e voltava quase 10 horas da noite, né? E era chuva intensa. Mas qual era o prazer que se tinha ali? Era o prazer pela alma e pela vida daquela pessoa. Então, não importa se chovia ou não, o importante era que eu poderia estar lá e, de uma forma ou de outra, nesses obstáculos, eu poderia ser muito útil. Legal. Com certeza, ele não tomou a decisão dele, mas pelo menos ficou um bom exemplo e também portas abertas para que a gente possa voltar lá. Então, eu vejo dessa forma. Quando a gente tem esse propósito, nós precisamos assumir esses desafios, mas confiando e dependendo do nosso Deus. Paulo falou que nada mais precioso do que completar a carreira que ele tem para nós, né? Então, nós somos servos, é um bom exemplo. Bem, oi. Mas eu acho que eu atrapalhei com as palavras, não é? Eu quis dizer assim, foi porque a gente teve um caso, eu não vou alongar muito para que você estenda aí o seu argumento.
A gente teve um caso de que tinha uma pessoa muito doente, e numa igreja que a gente frequentava, e essa pessoa, ela não aceitava que ela estava passando por aqueles processos pelo tanto de ministério que ela tinha na igreja. E uma das argumentações que ela teve comigo, ela falou assim, poxa, mas eu fico na igreja quase todo dia da semana, vou no culto de oração, eu faço visita, eu acompanho os irmãos, e Deus me permite eu cair nesse estado. Então, assim, o que hoje me leva a entender que existe muita gente na igreja hoje falando que a sua justificação é pelo trabalho que ela faz dentro da igreja, era isso que eu queria dizer. Então, dentro dessa perspectiva, muitas pessoas hoje têm trabalhado para Deus sem ter Deus. Essa ideia de, ou seja, trabalha para Deus sem ter uma vida de adoração. Ele se encoberta em cima de um sistema religioso. E a gente tem visto isso hoje, pelo menos eu caminhando com o Nédito hoje, eu tenho experimentado muita coisa que antes eu não entendia. Recente agora, a gente estudou muito Atos capítulo 13. A posição que a igreja e Paulo teve no início do versículo 1, lá fala assim que a igreja orava e adorava. Então, assim, a motivação do coração deles estava dentro do propósito de adoração. Ou seja, a adoração a Deus que levou ele a realizar a boa obra. E hoje é o inverso. Hoje a gente tem visto muitas pessoas que têm colocado o trabalho na frente da adoração. Então fica sendo um trabalho que, aos meus olhos, talvez não seja um trabalho que vai gerar um resultado satisfatório aos olhos de Deus. É o que eu penso. Entendi. Muito bom. Desculpa se eu expressei errado. Não, eu entendi. Essa é uma coisa muito importante que você falou. Deixa eu continuar aqui. Aí, se continuar o texto em Atos 21, 20, eu estou chamando a atenção dos versículos mais chaves nessa coisa aqui. Os presbíteros chegaram, quando Paulo chegou em Cesareia, alguns 60, não, quase 100 quilômetros de Jerusalém. Então, é uma viagem que eles subiram lá de Cesareia para Jerusalém e reuniram com os presbíteros e Tiago. E eles contaram, e Paulo relatou tudo que Deus tinha feito. E olha que ele fala, ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Então, você lendo o livro de Atos, você dá a ideia que os judeus ficaram muito contra Paulo, e poucos judeus eram mais gentios que responderam o evangelho. Mas ele fala, milhares há entre judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E eu creio que, eu estou vendo os comentários de Atos, eles tentam desculpar Paulo, porque ele continuou a praticar algumas coisas do judaísmo. E falam, não, mas ele só fez isso para dar testemunho e tudo isso. Não, ele continuou a praticar. Que o boato sobre Paulo é que ele falou para os judeus, pare de circuncisão, pare de guardar a lei, você pode viver como você quiser. E quando eles ouviram, eles falaram, não, a gente está vendo que isso não é verdade, que eles falaram você. E eles deram uma recomendação de Paulo, eles falam, ok, faça o seguinte, temos 4 homens aqui que vão fazer esse voto de purificação. Paga para eles, participe com eles dessa purificação, para mostrar que você realmente é zeloso pela lei. Então, ele fala, com certeza, pessoas vão saber que você está aqui em Jerusalém e vai causar problema, mas fique calmo, participe nessa cerimônia de purificação. Então, eles fizeram uma cerimônia que é o voto de Nazareu. Eu creio que Paulo talvez esteja fazendo isso para gratidão, expressar sua gratidão pela maneira que Deus tinha trabalhado através da sua vida. E essa razão que eu falei de respeitar e seguir costumes que não sejam contra as Escrituras pode abrir a porta para o Evangelho. Eu creio que esse não foi motivação do Paulo, mas eu creio que essa é a prática dele. Como judeu, eu me tornei como judeu.
como gentil, terminei como judeu. Que está abaixo da lei, eu agi como debaixo da lei. Então, Paulo, ele abriu muita porta através da prática disso. Ele continua a vestir como fariseu, por isso ele foi convidado nas sinagogas. Mas isso não foi a motivação nesse caso aqui. Parte desse era para mostrar que realmente ele estava ainda um judeu fiel. As circunstâncias que ele fez a volta de purificação, e aí quando Paulo foi, quando eles começaram, o que aconteceu? Ele estava lá no templo, ele tinha saído do templo depois da oferta, e algumas pessoas da Ásia, perto de Éfeso, aquele impacto que ele teve em Éfeso, e esses judeus estavam muito bravos com ele, muito bravos mesmo, porque muitos judeus tinham se convertido, mais do que eu imaginava, se converteram. Então, eles acusaram, ele fala contra a lei, o povo e o templo. Eles chamaram, gente, aqui é Paulo, nos ajuda. Esse homem, ele fala contra a lei, o povo, o templo. Ele levou os gentios dentro do templo, eles acusaram porque uma das pessoas que estava acompanhando Paulo, alguém viu ele lá em Jerusalém, mas ele não fez isso, ele não levou a pessoa dentro do templo. E os da Ásia o reconheceram e causou um tumulto. Eles começaram a espancar Paulo e bater nele. Isso chamou a atenção dos romanos, e esse homem falou, olha, parece que tudo está acontecendo, eles levaram Paulo preso, como se fosse ele culpado nessa coisa, porque ele não estava falando nada. Mas houve um grande tumulto, todo Jerusalém estava agitado, e o comandante, que nós sabemos que ele levou um grupo, no mínimo 200 soldados com ele. Quando os soldados chegaram na área, eles pararam de espancar Paulo. E esse é onde Paulo deu o testemunho dele. Essa é a segunda vez que a gente viu isso. Deixa eu dar uma olhada na minha Bíblia aqui. Desculpe. É Atos 22. Eu queria chamar a atenção porque há duas coisas aqui nesse testemunho, porque o que aconteceu, Paulo foi levado preso e todo mundo estava gritando, porque o comandante que estava pensando, o que está acontecendo aqui? Porque uma pessoa gritou alguma coisa, outra coisa, ele estava realmente, ele falou, olha, bem, eu vou levar preso. Então, ele estava levando ele preso, e ele falou, eu posso falar com ele? Você não é aquele egípcio que levou 3.000 pessoas lá para o deserto, alguma coisa assim, e 4.000, se não me engano, alguma coisa assim. E ele falou, não sou de Tarso. E ele tinha amarrado ele, e ele falou, eu sou romano. E o comandante ficou meio pé atrás, falou que eu prendi esse homem sem acusação. Então, ele estava realmente levando ele lá para dentro, e ele falou, deixa eu falar com eles. E ele começou a falar com eles em hebraico, e todo mundo ficou quieto. E olha duas coisas que são diferentes do que capítulo 9. Ele falou em versículo... ele falou da visão que ele viu o Senhor, e falou no versículo 10, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo que é ordenado fazer. Então, ele falou sobre essa coisa aqui, versículo Ananias, versículo 12, um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, nota isso, ele conheceu Jesus, mas ele continuou a guardar a lei, porque a Bíblia nunca falou para os judeus parar de guardar a lei, simplesmente que não obrigar os gentios a seguir a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Vindo ter comigo ter comigo de pé, me disse Saulo, irmão, recebe a vista naquele mesmo hora,
recobrando a vista, eu ouvi. Disse ele, Deus do nosso, isso que Ananias disse, versículo 14, o Deus do nosso Pai, de antemão te designou para conhecer a tua vontade, ver o justo e ouvir da voz da sua boca, porque hás de ser testemunha para com todos os homens que têm visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Várias coisas aqui. Primeira coisa que Ananias, ele explicou que o privilégio que ele teve de ver Jesus, falou da missão dele. E nota, eu creio que esse era antes de sua conversão. Quando eu estou estudando o propósito da vida, os sinais com alguma pessoa, eu falo para eles, um dia, quando você conhece esse Jesus, você poderia fazer a mesma coisa. Eu começo dando essa visão para a pessoa imediatamente que pode realmente entrar no ministério. E ele falou, nota que o apelo para a salvação, ele falou, por que demoras? Versículo 16, levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome. No grego, a ordem diz, levanta-te primeiro, invocar o nome do Senhor, lava teus pecados, que era o resultado de invocando o Senhor, e batismo, que é o resultado de ter seus pecados lavados. Mas a única coisa que é muito diferente disso do que outro é aquela frase que Ananias falou, e isso também eu achei interessante, versículo 17, aconteceu que tendo eu voltado para Jerusalém, isso foi 3 anos depois da sua conversão, enquanto orava no templo, achei-me em êxtase, ele teve uma visão, e eu vi aquele que dizia, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho. Disse ao Senhor, eles bem sabem que eu encareçava, açoitava pelas sinagogas e que criam em ti. E quando demorávamos, que daí versículo 21 é chave, porque quando ele fala, mas o Senhor, ele sabia o quanto que eu fiz essas coisas, você sabia, e olha que fala o versículo 21, disse Jesus te, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E versículo 22 fala, escutaram esta palavra, mas então levantaram a voz e dizendo, tira do mundo tal homem, porque não convém que viva. Interessante que eles falaram, aceitaram tudo que Paulo falou, a visão do caminho do verbo, e ficaram quietos. Falaram sobre a visão que Jesus apareceu para ele e falou sobre Ananias e toda essa coisa. Daí, quando ele mencionou, eu vou para os gentios, esse homem não merece viver, louco, mata ele logo, né? Interessante que toda essa pregação foi bom, até ele mencionou isso. Você pode ver quanto que os judeus rejeitaram essa ideia que os gentios podiam ser salvos. E você lembra que isso aconteceu várias vezes. Jesus falou, eles ficaram maravilhados quando ele falou na sinagoga em Nazaré. Mas quando ele falou que houve muitos leprosos no dia de Naamã, de Elias, mas só um foi curado, que não foi um judeu. Foi muitas viúvas na vida no tempo de Elias, mas só uma viúva gentia recebeu bênção. Esse deixou os judeus, queriam matar esse Jesus, porque eles não aceitaram que os gentios podiam ser salvos. Então, nota, eles aceitaram tudo que Paulo fez, tudo que ele falou, até ele falou, foi enviado para os gentios. Alguém tem um comentário sobre isso? Tem sentido isso? Bruce? Sim. Eu estava lembrando, essa semana, compartilhando com o Edmar uma coisa aí, ele me falou, né? Um pastor, ele se converteu, aí um padre convidou ele para ir na igreja católica, né? E ele não necessitou e foi, né?
Chegou lá, o padre convidou ele para pregar. E ele levou uma mensagem tão específica para aquela hora que o padre se converteu também. É? Então, isso eu achei interessante, sabe? Porque, às vezes, a gente se converte, né? E não quer entrar mais, né? Em qualquer lugar. Né? Não, isso aí não é mais para mim. Né? Mas a gente tem que estar aberto, né, para as coisas. É isso. A gente não vai participar. Eu acho que Paulo ele agia dessa maneira, né? Para que a porta sempre ficasse aberta. Né? Eu estava vendo aqui o comentário de MacArthur, ele diz, olha, alguns crentes judeus continuavam a observar aspectos cerimoniais da lei de Moisés, diferente dos judaizantes, né? Eles não consideravam a lei como meio de salvação, né? Os crentes, né? Mas judeus não consideravam a lei, mas eles observavam. Como Paulo, né? Ele se considerou Timóteo, né? Paulo, ele fez aquele feito de volta de Nazireu, né? Então, ele sempre seguia alguns caminhos aí para que pudesse a porta ficar aberta. Não que ele confiasse, né, na lei, mas que ele fazia para sempre ganhar espaço com os judeus. Então, isso é muito importante. Eu achei legal esse exemplo que ele compartilhou comigo, né? Aí fiquei pensando, né, com relação a isso. Então, tudo isso é importante para a gente ter a chance de pregar o evangelho para as pessoas. Né? Sim, é importante, como você falou, que era diferente dos judaizantes, porque os judaizantes acreditaram que seguir a lei era um meio de salvação. Mas por exemplo, se eu fosse judeu, eu ia praticar a ceia da Páscoa. Eu acho muito bonito. De fato, lá na África, eu fiz uma ceia, eu misturei nossa ceia com a ceia da Páscoa. E meus alunos adoraram lá, porque eles finalmente entenderam nossa ceia, porque eles entenderam o contexto da Páscoa dos judeus, essa festa da Páscoa. Então é importante saber disso, né? E eles guardaram essas coisas não para ser salvos, mas para ter um ministério entre os gentios, mas para preservar esses costumes que prefiguraram Jesus. É muito importante isso. Acho que é a mesma coisa que nós fizemos hoje, o batismo, né, nas águas, né? A ceia, os lava-pés, entendeu? Essas coisas já é um resultado do que nós já recebemos e conhecemos, agora temos que praticar, né? Então, eu acho que os judeus que se convertiam era a mesma coisa, né? Eles tinham que praticar aquilo não para meio de salvação, porque eles já eram salvos. Então, eles continuavam a praticar. Agora, os judaizantes não entendiam essas coisas, porque eles não criam no Evangelho. Né? É verdade. Não tinham conhecimento do Evangelho. Então, a pessoa que tem conhecimento do Evangelho, ele não vai entender. É verdade. Boa observação. Como eu falei, a gente sabe que o nome desse comandante que levou Paulo preso era Cláudio Lísias, era o nome dele. E ele perguntou, Paulo, tu és romano? Porque ele falou, sim, eu sou. E ele falou, puxa, eu paguei muito dinheiro para ser considerado cidadão do romano. Paulo falou, eu nasci romano. Então, ele ficou horrorizado porque os romanos, os cidadãos do Roma, tiveram uma certa proteção. E ele reconheceu que ele levou ele preso sem razão e não deveria ter feito isso com o romano. Importantes. Você lembra Ananias e Safira? Houve outro Ananias. E esse está em capítulo 22, deixa eu ver onde eu estou, versículo 30. O que aconteceu no dia seguinte, querendo saber o certo causa que ele é acusado dos judeus, ele ele reuniu os sacerdotes do Sinédrio
e ele deixou Paulo no meio deles. Versículo 1 fala, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que ferissem na boca, que bateu na boca. Então, é interessante, esse não é mesmo Ananias que não é mesmo Anas que trabalhou com Jesus, que julgou Jesus. Esse era outro, esse é Ananias, e ele era outro sacerdote. Joséfo falou sobre esse Ananias, e o fato que ele mandou bater em Paulo era muito conforme que Joséfo falou sobre, porque ele era um homem muito cruel e violento. E o fato que ele mandou bater em Paulo era coerente com a personalidade dele, porque com muita facilidade ele teve o pavio curto, explodiu assim, ele bateu em Paulo. E Paulo disse, então Paulo disse, Deus te ferirá a ti parede branqueada, quer dizer, ele era hipócrita, tu estarás sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei me manda que eu seja ferido. Então, ele estava falando, isso era ato ilegal, o Sinédrio proibiu isso. Eles não era para bater na pessoa, mas ele bateu, andou isso. E Paulo falou, você é hipócrita, você está me julgando, e conforme a lei, quando você mesmo quebrou a lei, sua própria lei. E daí o homem falou assim, você está falando, injurirás o sacerdote de Deus, versículo 4. E Paulo falou, não sabia, irmãos, que eu era sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Então, três coisas. Algumas pessoas pensam, não, Paulo, ele estava sem óculos e não reconheceu que era sumo sacerdote. Então, mas a Bíblia fala, versículo 1, que estava fitando os olhos no Sinédrio. Então, ele estava fitando os olhos, ele sabia e podia ver. Outra possibilidade é que Paulo está falando ironia. Puxa, né? Pela maneira que ele agiu, nem reconheci que é um sacerdote. Ou pode ser que ele estava vestido numa roupa que não era do sumo sacerdote no momento, e ele até retirou seu pensamento. Então, esse que aconteceu lá. Eu gostei que Paulo falou, ele falou, sabendo Paulo, versículo 6, que uma parte era dos saduceus e outra de fariseus, clamou no Sinédrio, verão os irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Então, Paulo, nesse momento, ele falou que, olha, eu falei com boa consciência, e eu estou aqui por ressurreição dos mortos. E ele começou, Paulo sabia que ia começar uma briga entre as pessoas nesse momento, porque as pessoas, os fariseus, queriam, talvez ele tivesse visto um anjo, e começaram a defender, pegaram o lado de Paulo. Ele pegou a simpatia dos fariseus nesse momento que fizeram parte do Sinédrio. E eles começaram a briga lá, e o Cláudio Lísias, ele pegou e prendeu Paulo para eles não bater nele. Mas 23:11 fala uma coisa importante, que Paulo estava aqui preso, e lembra-se disso, ele ficou preso por mais de 2 anos em Cesareia, e daí 2 anos lá em Roma, mas ele teve uma certa liberdade, e eu posso imaginar, puxa, eu tomei a decisão certa, e o anjo segurou ele. No dia seguinte, apresentou-lhe o Senhor e disse, tenha um bom ânimo, porque como desse testemunho a mim em Jerusalém, assim importa que des também em Roma. Então, o testemunho dele era assim. Eu não sei se eu peguei essa palavra conspiração,
é conspirata, deve ser conspiração. O que aconteceu é que os judeus estavam com tanta raiva que eles iam matar Paulo. E 40 homens fizeram um voto: nós não vamos comer ou beber até a gente mata Paulo. E eles pediram para Sinédrio chamar Paulo para Sinédrio mais uma vez para questionar, e no caminho ia matar. Só que esses 40 homens fizeram os votos para matar Paulo. E o sobrinho de Paulo, porque a irmã de Paulo morou em Jerusalém também, ele descobriu isso, foi para falar com Paulo e depois para um comandante. E o comandante falou: olha, 9 horas da noite, nós vamos mandar Paulo para Cesareia. No meio do caminho, eles pararam e metade dos soldados voltaram. Mas de 9 horas de manhã até não sei, 8, 9 horas de manhã, à noite até de manhã, 12 horas depois, eles chegaram no lugar e guardaram Paulo e protegeram ele lá. Eles mandaram ele para Félix. Mas para sair de Jerusalém, 9 horas da noite, ele estava com 1.100 soldados acompanhando Paulo, os cavaleiros e homens de soldados. Eram mais de 1.000 soldados que acompanhavam Paulo. Eu gostaria, interessante que esse Cláudio Lísias, ele mandou uma carta explicando o caso, mas ele mentiu um pouquinho. Ele falou: quando eu descobri que era romano, eu fui lá para liberar ele. E esse não é verdade, que ele não sabia até depois que ele era romano. E ele fez isso para parecer melhor pelo governador Félix, que estava lá. Daí, alguém tem uma pergunta sobre isso? Eu estou falando, explicando muito do que aconteceu aqui, estou meio resumindo aqui. Tem uma pergunta sobre isso? Eu achei assim interessante, porque assim como Jesus foi também escarnecido pelo sumo sacerdote, né? Eles autorizaram fazer a mesma coisa que fizeram com Paulo, né? Com Jesus. Né? Uhum. Então Paulo acho que se enfureceu também com relação a isso, né? E perdeu a cabeça, né? Quer dizer, às vezes nós temos autoridades no nosso país, várias autoridades, né? É cheio de muitas autoridades, né? Humanas, né? Às vezes a gente perde a cabeça, às vezes, com isso, né? Eu me lembro que uma vez eu perdi minha carteira profissional, perdi não, roubaram lá no Ver Pedro, né? E eu cheguei aqui em Marituba e foi tirar minha carteira. Aí eu chego lá a escrivã estava lá, né? Eu disse: olha, eu perdi minha carteira, e agora? Eu estou sem dinheiro para tirar. Eu disse: R$93. Eu digo: rapaz, me roubaram lá minha carteira, meu dinheiro e minha carteira lá, você quer me roubar aqui? Quer dizer, graças a que ela foi compassiva comigo, né? E se ela quisesse me prender, aliás, ela tinha mandado me prender, porque eu abusei de autoridade. Eu abusei, eu perdi ali a noção de que estava na frente de uma pessoa que podia me mandar empreender. Né? Eu acho que Paulo também, ele perdeu essa consciência que estava ali em frente a uma autoridade, né? Mas por quê? Porque ele estava ali, né? Porque o sumo sacerdote não tinha essa autoridade também de mandar bofetear ninguém. Né? Uhum. Eu acho que Paulo também sabia disso. Jesus, a resposta dele era diferente, que ele falou: porque eu falei errado, porque você me bate. Então ele só, basicamente, que Jesus estava chamando a atenção das pessoas que estavam realmente fazendo errado, né? Agora, só rapidinho aqui. Interessante, 5 dias depois disso, em capítulo 24, 5 dias depois de ele ser preso, e os judeus queriam agir rápido, porque sabiam que eles não tiveram caso contra Paulo, as acusações eram falsas. Então ele fala: se a gente entra no tribunal rapidinho, a gente vai fazer Paulo acusado.
Aí, quem estava presente? Ananias, ele foi lá, viajou 100 quilômetros de Jerusalém para isso. Alguns anciãos, e Tertulo, que ele é advogado, ele chama ele orador, mas ele era tipo advogado que falava. Se você ler o trecho, essa parte da sua tarefa para essa semana é de ler esses capítulos aqui. E ele entrou lá, e ele teve essa coisa eloquente. Normalmente, você tinha que saudar o rei, tem o privilégio, todo mundo fala bem de você e tudo. Mas Félix não era uma pessoa bem legal. Ele não era bem amado, então não podia falar muita coisa, mas o advogado começou a falar como ele deu as acusações. Primeira coisa, ele causa tumultos no mundo inteiro. Em realidade, quem causa tumultos são os judeus. Paulo nunca foi agressivo nessa coisa, e simplesmente porque ele falou a verdade, os judeus reagiram contra ele. Mas ele causa os tumultos no mundo inteiro, era a primeira acusação que Tertulo deu. Segundo, ele falou, ele lidera uma religião ilegal, eles chamaram ele deixa eu ver, que eles chamaram ele a seita do Nazareno, né? Eu sei, deixa eu ver como ele falou aqui. Ele é líder, ele basicamente, ele fala no versículo 5, ele é chefe dos nazarenos. E esses nazarenos, eles nem queriam falar o nome de Jesus. Seita desse nazareno, né? Era uma despreza. Mas que essa coisa da seita significa uma heresia, uma coisa falsa, e é uma coisa, ele falou que isso não é verdadeiro judaísmo, essa é uma coisa ilegal, então ele está promovendo essa religião falsa. E ele falou também que ele tentou profanar o templo. Agora, você lembra que os judeus em Jerusalém acusaram ele de profanar o templo, mas ele falou que ele tentou, eles mudaram um pouco a acusação aqui. A defesa de Paulo, ele fez essa defesa. Eu estava em Jerusalém só para adorar a Deus. Essa razão que eu cheguei. E quando ele falou, é Deus que eu adoro na tradição do judaísmo. Eu creio na coisa, e essa razão que aquela decisão de Gário era tão importante, porque ele declarou que não, essa é a parte do judaísmo. Então, ele falou, eu estava em Jerusalém como uma oferta para dar para meu povo, eu não estava fazendo nada no templo, eu não estava pregando, não estava debatendo nada disso. E não há testemunhos aqui agora. Ele falou, as pessoas que fizeram essas acusações não estão aqui. Então, você tem que a obrigação de me acusar de alguma coisa, de ter testemunhas, e essas pessoas não estavam lá. Então, essa foi a defesa de Paulo nesse momento. E interessante, a decisão dele, espera até Cláudio Lísias chegar, então, que nunca chegou para dar alguma coisa, e além disso, ele já teve carta dele. Mas ele sabia que Paulo era inocente, ele deu liberdade. A esposa dele era Drusila. Ela era filha de rei Agripa, que estava lá que morreu lá em capítulo 12. Então, ele era filha dele. Então, essa era parte do grupo de Herodes. E Paulo teve conversas com Félix. E no outro assunto que estava lá, falou de fé em Jesus Cristo, justiça, que quer dizer justiça, que é a santidade de Deus, domínio próprio, como vencer o pecado no poder do Espírito Santo, e julgamento para as pessoas que rejeitam esse justiça e domínio próprio, que justiça é a sua posição de ser justificado, domínio próprio é transformação, e ele fala que espera julgamento. Ele ficou 2 anos, esquece o templo lá, ele ficou 2 anos com Paulo, ele deixou em prisão, deu certa liberdade para amigos chegar lá,
porque ele de vez em quando chamou Paulo porque queria suborno. Então, basicamente é isso. Agora, semana que vem, a gente vai fazer os últimos 4 capítulos lá, 3, 4 capítulos e ver a viagem, talvez seja mais... Então, chegue com perguntas, eu vou tentar responder